Bom, uma responsabilidade enorme falar para vocês. Quem aqui já me conhece? Levanta a mão. Olha, que excelente oportunidade para conhecer outras pessoas também, novas pessoas. Olha para o seu lado, vê se a pessoa que você está do lado aí conhece, se não conhece, se já se apresentaram, já conversaram, tá? Já desejo uma excelente tarde para essa pessoa. Olha para ela também e fala assim, olha, parabéns pela persistência de ter vindo na parte da tarde também. Já dá os parabéns porque a pessoa está realmente interessada, né? Para que a gente possa agregar. E agora vamos voltar a atenção aqui para esse nosso painel, né? Para ir complementando um pouco dessa troca que a gente está tendo. Eu sou psicóloga, atuo também como mentora de recolocação e de carreira. Trabalhei 13 anos com RH aqui na região. Não sou natural daqui, sou natural de Rondônia, então tive um pouco também dessa dificuldade que a Bárbara chegou de adaptação mesmo, uma cultura diferente, né? Hoje as perguntas provocativas, principalmente que eu trouxe para o Eduardo Buozzi, né, em relação às empresas familiares, eu sei que é a dor de muitos aqui também. Outros que já estão em empresas maiores e também tiveram as trocas de, às vezes, estar passando por fusão, de estar passando por essa necessidade de querer atuar de forma estratégica, mas ainda ser afogado, né, a todo momento pelo operacional. E a gente sabe que mentoria faz muita diferença nesse sentido. Eu sempre brinco com os meus mentorados que é mais ou menos como a gente ser personal trainer da carreira da pessoa. Sabe aquela hora que você está assim, já não está satisfeito com sua saúde ou com o seu corpo, e você pensa, não, eu vou começar a caminhar aqui no parque perto de casa, e aí você vai tendo resultados, né? Nos primeiros meses tudo dá certo, tudo facilita. Depois você já vê uma necessidade de se inscrever numa academia, de fazer uma consulta com um nutricionista, porque sozinho a coisa já não vai. Depois que você chega no ajuste fino, que você sabe que, de repente, você até já está numa posição estratégica, mas não consegue atuar ainda assim, ou, de repente, você tem espaço de fala, mas você fala, fala, fala e não é ouvido, né? As pessoas não praticam aquilo que você está tentando implementar, a coisa fica mais difícil. E aí esse ajuste fino é mesmo tendo um mentor. Quando você vai contratar daí um personal trainer para não deixar você desistir no meio do caminho. É assim que a nossa carreira também. E as meninas estão aqui porque passaram por esse processo, né? Então vamos dividir um pouquinho. Começar com você, Alana. Para você contar um pouco para nós. Quando você iniciou a mentoria, quais eram os maiores desafios que você estava enfrentando na época? Bom, então, boa tarde, pessoal. Eu falo que, na realidade, esse processo de mentoria ele foi enfiado a goela abaixo, né, Bárbara? No sentido de que eu estava numa posição de coordenação em uma empresa onde a Bárbara era diretora de RH. Eu acho que o caminho ali já estava aberto, então, de certa forma, acabou, se tornou mais fácil manter esse RH estratégico, né? Mas eu digo que foi uma grande dificuldade onde eu estava numa posição de coordenação, onde, para mim, a minha cabeça era muito programada em executar tarefas, organizar processos e fazer as coisas acontecerem de fato, porque eu tinha alguém ali extremamente estratégica, forçando já ali os níveis acima, né, para ter essa mentalidade, para ter essa percepção do RH. Então, eu falo que eu tinha um terreno muito tranquilo e muito fácil de ser habitado. Mas quando a Bárbara chega para mim e fala, estou voltando para Maringá, fui chamar para um desafio, e você é a pessoa que vai assumir essa cadeira, enfim. Então bate um desespero, e eu falo, não, peraí, me ajuda, porque eu não quero mudar o que você construiu aqui. E sim, eu quero cada vez mais fortalecer e fazer acontecer aquelas sementinhas que você já plantou. Eu falo que, eu brinco com a Bárbara que ela me colocou no fogo, eu sou muito grata a ela, tanto a ter me visto, né, como um potencial ali, a levar esse legado à frente que ela iniciou a construção, e também o agradecimento em ela ter me transformado, né? Então...
É bacana porque esse processo, geralmente, da gente ocupar a posição de uma outra figura forte já no RH, às vezes gera comparação de quem ainda está na equipe, né? É uma adaptação um pouco mais difícil e você pode contar com essa mentoria para construir um legado. Agora, ali nos bastidores, eu estava conversando com uma pessoa justamente que fez uma transição há pouco tempo e da onde ela saiu, não sentiu que essas sementes frutificaram, né? Porque não ficou um legado, não teve uma mentoria para que a pessoa tivesse ali a trilha do caminho a seguir, que já estava sendo construída e começa do zero, a equipe sofre com isso, a empresa, no geral, também perde resultados e tudo mais, né? Teve alguma virada de chave, Alana, que foi assim, o teu grande insight, que mudou verdadeiramente esse momento de transformação que você chama, né? Então, existiu algum insight específico que mudou a forma de atuar a partir da mentoria que você recebeu? Com certeza, né? Acho que até já foi comentado aqui, mas para mim não tem como, né? Foi ali a questão de eu entender do negócio e eu estar ligada ao negócio, e quando a gente fala do negócio, sim, é o CEO, né? Então, o RH, para ser estratégico, ele tem que estar ligado à estratégia, e a estratégia, como eles comentaram aqui, né? Está na cabeça deles. Então, se o RH não está ligado à cabeça deles, não entende a cabeça deles, eu falo que hoje o meu CEO, a maneira com que ele anda, a maneira com que ele abre a porta do escritório, eu sei exatamente o que ele está pensando, qual vai ser a abordagem que eu vou ter. Se os planetas estão alinhados, né? Exato. Então eu falo que assim, essa mentalidade dessa conexão com a direção foi uma virada de chave gigantesca. Eu vinha de um modelo cooperativista, né, que respondia ali a uma coordenação extremamente distante da diretoria do negócio. Então, para mim, essa virada de chave foi extremamente importante. Mas, principalmente, a virada de chave da Alana sobre a Alana. Né? Eu acho que, olhando para a minha carreira, eu acredito que eu sempre fui uma pessoa muito influenciadora. Então, às vezes, as minhas amigas falavam, eu comecei a pintar unha, porque eu vi que você toda semana está de unha pintada. Né? Exemplos básicos, né, do dia a dia, mas que eu percebia, olha, as pessoas me levam a sério, né? Então, aquilo que eu falo tem um sentido. Então, a exercer, de fato, essa influência. Acho que foi um dos principais gatilhos ali também que surge ali com esse acompanhamento de que o meu papel ele é influenciar, sim, não somente o meu time, mas o time dos outros, as outras lideranças, o CEO. Então, esse papel estratégico, esse olhar estratégico para o negócio, é sim eu tendo essa vestimenta de carapuça de que eu sou influenciadora e eu preciso ser influenciadora dentro desse negócio. Claro que muito alinhado a vários outros fatores, né, como conhecer esse processo de RH, enfim, estudar sobre tudo isso. Eu vejo muitos RHs que, porque a gente faz processo seletivo de RH também, mentorias de pessoas que estão em posições estratégicas de recursos humanos, e aí quando a gente vai ver o profiler, o DISC, algo do tipo, a grande maioria dá lá um resultado mais executor. E a grande habilidade que a gente precisa ter é o que você acabou de falar, é de influência. Esse poder de influência, né? Na verdade, não é um poder, é uma responsabilidade enorme, mas ele é muito importante para o nosso posicionamento de chegar a ser ouvido, né? Que é o tal do ser estratégico de verdade dentro do negócio. Como que você acredita que a mentoria Gênesis te ajudou também, a partir dessa tua mudança de posicionamento, a se encontrar mais diretamente com essa questão do negócio mesmo, né? No sentido de qual comportamento seu também afetou a sua carreira, né? Porque não é só a Lana dentro da empresa que você está, mas essa influência para outros RHs também, né? Que se inspiram no teu trabalho. Não compreendi. No sentido do teu comportamento, Alana, depois que você mudou teu posicionamento, o quanto isso impactou, de que forma isso impactou na tua carreira? Totalmente. Eu acho que não tem nem o que falar, né? Então, claro, a gente está ali imerso, as pessoas têm sim, falam que o RH ali até algumas empresas falam, o RH é fofoqueiro, porque todo mundo vai ali no RH para fofocar. Então, a gente tem contato com todo mundo, a gente sabe o que está acontecendo no negócio, as pessoas confiam nas nossas falas, no nosso ouvido, né? Então, com certeza, tem toda a diferença, porque eu até falo para o meu time, né?
cara, não seja um RH fofoqueiro. As pessoas, elas vão vir somente para desabafar com você muitas vezes, né? Então, esse saber lidar é extremamente importante, né? Então, o CEO, ele quer saber o que está acontecendo na operação, como estão as coisas, mas ele não precisa saber quem foi que falou para você, o nome da pessoa que falou para você. Isso, muitas vezes, não tem importância, porque o que ele precisa é compreender o que está acontecendo e você ter esse olhar. Mas, assim, com a mentoria, a possibilidade de eu me conhecer, entender quais são as minhas forças e também isso de ter um olhar, né, de profissional que esteve em outras empresas, né? Eu, ao longo da minha trajetória, eu estive em apenas 3 empresas. Eu falo que eu sou um nenenzinho, apesar de ter que fazer botox 2 vezes por ano, mas ainda sou um neném. Então, eu falo que poder contar com pessoas que tiveram a experiência de estar em outros RHs, que têm outras culturas ali, é extremamente importante, mas principalmente eu me conhecer. Então, eu saber aquilo que muitas vezes eu não sou boa. Né? E aí eu falava, viu, eu vou contratar alguém para suprir o meu gap, eu vou estudar e me desenvolver. Então, acho que, com certeza, assim, fundamental a questão do olhar para mim, né? Olhar para o RH, e ter consciência de fato de as minhas ações de fato. Então, eu até falo lá na empresa, né? Se o RH, desculpa, gente, mas se o RH vai de cropped para a empresa, né? Tudo bem, se a cultura da empresa defende isso, ok, mas na nossa não é o caso. Mas eu tive situação que eu tive que dar feedback para o RH que estava de cropped e não era algo que era aceitável para o ambiente corporativo. Então, a gente é modelo, a gente é exemplo. Então, precisa, a gente é referência. Então, eu falo, se eu tenho uma atitude dentro da empresa que é contra a cultura, eu preciso ser corrigida. Então, a gente tem toda essa questão de cuidado, olhar para a gente, olhar para o outro e estar conectado. Nas mentorias de carreira, eu trabalho muito esse movimento de olhar para dentro, olhar para fora e olhar para frente. Os 3 passos e nessa ordem. Não adianta a gente olhar para fora, querer corrigir comportamentos, ter conversas difíceis, conversas cruciais, com pessoas das quais vão te confrontar, vão te colocar contra a parede, porque, de repente, você está sendo contra a cultura, né? De repente, exigindo algo que você também não coloca em prática. E hoje de manhã, os CEOs também falaram sobre isso, né? O que a gente fala versus o que a gente faz. E aí, esse olhar de, primeiro, mapear os meus pontos de vulnerabilidade, o que precisa ser trabalhado, depois olhar para fora, entender o mercado, olhar o meu negócio, o contexto onde eu estou inserido, e depois olhar para frente, como isso impacta a minha carreira, o meu posicionamento, e como que eu consigo projetar minha carreira aqui dentro desse contexto também. E a Nayara passou também por essa mentoria com a Gênesis, né? E eu queria também que você dividisse um pouco conosco hoje qual que é a sua atuação e o que foi assim a principal virada de chave no sentido de mentalidade que a mentoria te trouxe durante esse processo. Boa tarde, pessoal. Que bom, né? Ver a sala cheia de RHs. Isso é muito importante ter essa troca de conhecimento. Bom, hoje a minha atuação é business partner. Eu atuo numa rede de concessionárias e a mentoria veio para a minha carreira no momento em que eu me via muito operacional mesmo. Né? Passei por 2 estruturações de RH, empresas familiares, não tive esse apoio, né? Era eu e eu. E eu me via assim, num momento em que eu estava muito operacional, estruturei 2 RHs, tinha os processos, tinha ali o pessoal, mas eu ainda me via aquele RH apagando fogo. Né? Aquele RH que não é consultivo, não é estratégico. É aquele RH que está ali fazendo os processos do dia a dia, apagando os incêndios, e eu precisava dessa virada de chave. Então, a consultoria ela veio realmente para me ajudar a entender em que lugar da mesa me colocar. Eu queria ser um RH estratégico, então, redefinir processos, né, trazer essa visão estratégica para o negócio, sentar, né, nas cadeiras de tomada de decisão realmente. E a mentoria me ajudou muito assim, a fazer essa virada de chave de comportamento para que eu conseguisse
mudar meu mindset. É isso. Em relação à mentoria também, isso te ajudou na tua relação com os líderes, já que a tua atuação é justamente de BP? Porque esse lance que você trouxe de entrar nas salas que a gente ainda não consegue entrar, ter acesso às pessoas que realmente colocam a mão na massa, que vão perpetuar aquilo que a gente vende sobre a cultura da empresa, o que está sendo construído, é muito difícil também, né? É um processo complexo. Você teve a mentoria nesse sentido também de te ajudar na relação com essa liderança? Com certeza, né? A partir do momento que a gente muda a nossa mentalidade, começa a se enxergar, né? Ela falou muito sobre nós nos conhecermos mesmo, entender a nossa capacidade, entender aonde a gente pode ir, a gente começa a ter mais credibilidade frente à liderança, né? E eles começam a ver os resultados, começam a ver os dados que o RH tem para levar para a mesa, e começa a entender que o RH ele cuida de gente, mas não só no operacional, né? A gente tem que ter dados para apresentar, né? O que impacta ter esses dados em cima da mesa para eles. E aí você tem muito mais confiança e credibilidade para falar com a liderança. A mentoria foi essencial para que os líderes começassem a me enxergar. Mas eles só começaram a me enxergar a partir do momento que eu enxerguei também as minhas potencialidades, aquilo que eu poderia desenvolver, né, aquilo que eu ainda não estava levando para as lideranças como dados para me basear, né? Sim, porque nós como RH, a gente foca muito na alta gestão, na direção principalmente, né? Para eu ser estratégico, eu tenho que conseguir entrar na sala do diretor e ser ouvida. Mas nem sempre. Saindo da sala do diretor, mesmo que ele bata o martelo, que você tenha tinta na caneta, como o Barbieri falou, quando você vai pulverizar isso para a operação, aí o buraco é um pouco mais embaixo. A liderança tem que comprar a sua ideia, né? E aí você vai ser a testa de ferro da direção. Não tem como falar que foi o diretor que mandou. Você tem que bancar aquela autorização. Bem, às vezes as conversas com a diretoria, muitas vezes a gente não consegue replicar. Por quê? Porque você tem que ter a parceria com a liderança. Os gerentes, eles têm que comprar a sua ideia. Né? Porque são ali os que vão levar para a ponta ali, né? Para a base. Então, realmente, ter esse braço com a diretoria é muito importante, mas que você tenha credibilidade com a gestão também é bem relevante. Literalmente está no fogo cruzado, né? Mais difícil, né? Acho que é até mais importante, né? Porque se você não tem a liderança ali, não te vê como facilitador, e as portas estiverem fechadas nas outras áreas, me desculpa, mas eu não consigo ver o RH funcional. Acontece de ser boicotado, inclusive, né? Não funciona. Justamente. Sobre a mentoria, pessoal, eu, ao longo da minha carreira, assim, infelizmente, tive mais exemplos de como não ser um RH, né? De como não fazer a gestão. Porque, infelizmente, a gente tem realmente alguns trabalhos mais rasos, né, nesse sentido. E fico feliz de saber que todos vocês estão aqui já em busca de conhecimento para fazer uma gestão não só que seja estratégica, mas que a gente consiga pensar em resultados sem deixar de ser humano, né, que eu acho que é um desafio grande da nossa atividade. Aqui dentro da sala, quem já teve oportunidade de ser mentorado por alguém? Levanta a mão alto aí para a gente ver. Nem todo mundo. Mas todo mundo, com certeza, já teve alguém em quem se inspirar, certo? Então, assim, o pessoal está falando muito da Sônia, mas é porque ela é uma excelente referência. Eu lembro em 2014, quando eu cheguei aqui na cidade, de ter sido acolhida por ela. Então, também foi, de certa forma, uma mentora para mim, né? Tem vários profissionais que, mesmo não dentro de onde você está, mas que você consegue ter essa conexão, né? Então, hoje, façam perguntas também, aproveitem até o último minuto. Não deixem para ficar lá no grupo de RH, só que daí sai daqui cheio de perguntas lá. Sempre que eu posso, eu dou respostas, porque eu gostaria que comigo também tivesse sido assim. Né? Então, ter uma pessoa para te mentorar nesse processo, né? Alguém que está fora do olho do furacão, porque a gente está ali apagando incêndio e a gente precisa de alguém que nos ajude a instalar um extintor. Basicamente isso. Né? Que conselho você daria, Nay, para alguém que não teve oportunidade ainda de ter uma mentoria nesse sentido? Olha, eu digo assim que nós somos o setor voltado para desenvolvimento de pessoas. Nós estamos sempre ali buscando desenvolver pessoas, buscando ali
a oportunidade de desenvolver. E muitas vezes nós deixamos o nosso próprio desenvolvimento de lado, né? Por falta de tempo, por falta de oportunidade. Mas foi o melhor investimento que eu fiz em mim, né? A minha carreira, com o meu propósito de vida, né? Encontrar o meu propósito. Eu sabia o que eu queria, eu sabia que eu queria fazer RH, queria que a minha carreira crescesse, mas eu ainda estava naquela, né? Falta tempo, falta dinheiro, falta recurso, falta... Mas então invistam em vocês, né? Invistam na carreira de vocês, como a Bárbara falou, eu gosto muito desse termo, não seja egoísta com a carreira de vocês, porque realmente sentar nessas cadeiras de RH não é fácil. Nós passamos aí por várias dificuldades, e se posicionar, né? Investir em você, em conhecimento, é conseguir se posicionar, é conseguir se entender aonde você vai, até onde você pode ir. Então, esse é o conselho. Invistam na carreira de vocês mesmo, porque vale muito a pena. Difícil resumir numa coisa só, né? Mas, Sandra, agora passando a bola para você, que também é mentorada da Bárbara, né? Passou por esse processo com a consultoria Gênesis. Se pudesse resumir aqui para a gente encerrar o nosso quadro, como era o antes e depois, né? O que mudou em relação ao teu posicionamento e até o espaço estratégico que você tinha ou que deixava de ter, né, nessa função de RH. Boa tarde, pessoal. Que bom, né, ter vocês aqui com a gente, né? Então, no começo aí, né, teve toda a recepção, então, inclusive o nosso presidente ele traz muito na fala essa questão do prazer de estar nessa casa, né? Então, participei aqui de todo o evento, né, e fiz questão de colocar o meu crachá, veio aqui para trocar essa ideia com vocês, justamente para reforçar, né, o prazer que é estar, né, num desafio, estar numa casa, né, que te acolhe, que te recebe e que abre, né, espaço para você colocar realmente informação, né, ali na mesa, participar ali de alguns momentos que você tem a oportunidade de levar conhecimento. E é muito bacana quando a gente tem essa oportunidade. Tem uma pegada nesse ponto, quando a gente conquista esse espaço, chegar até lá, a gente busca essa questão da formação, do direcionamento, da mentoria, para reforçar o nosso posicionamento enquanto profissional. A partir do momento que você senta na cadeira, mesmo com toda essa bagagem que você carrega ao longo aí do tempo, você percebe que é uma realidade completamente diferente. Porque você precisa realmente trazer, entender do negócio, fazer uma leitura de cenário, a agilidade, né, nessa competência de leitura de cenário é muito importante. Porque o negócio, ele exige de você também retornos rápidos. Né? Então, são alguns mindsets também que você, enquanto profissional de RH, você precisa amadurecer. Né? Então, tem decisões que o conselho, que a alta gestão precisa tomar, e que você precisa estar ali antenado, você precisa estar entendendo daquele assunto que está sendo tratado para você trazer ali a palavra-chave naquele momento que pode mudar todo o contexto ali, todo o direcionamento de uma conversa numa mesa de reunião. Um ponto bastante bacana assim, que eu observo é o quanto mais você se aprofunda em dado. Né? Então, o RH hoje, ele vem muito da questão da formação, do desenvolvimento, do treinamento, do acompanhamento, né, do colaborador, do profissional. Mas a gente esquece muitas vezes de falar com os nossos pares de igual para igual, olhando para dentro do cenário da área dele também. Porque a gente pode contribuir, né? E isso só vem com muito estudo. Então, mergulhar dentro do negócio. Então, o prazer de estar dentro, né, da casa é quando você realmente se coloca inteiramente dentro do espaço que você está, dentro da organização que você está atuando, né, no momento. Então, eu acho que é uma virada assim, de chave, uma sacada bem bacana que ajuda muito quando você chega nessa cadeira, né, quando você está sentado ali para abraçar junto com os outros gestores para fazer realmente o negócio andar. E trazer resultado também visível e tangível. Então, as pessoas elas precisam estar atreladas àquilo que o negócio realmente comenta. Essa linha ela pode mudar, né? Então, como gestores, né, os senhores comentaram aqui, às vezes o planejamento estratégico está na nossa cabeça, né? Mas quem que faz essa leitura? Né? Quem que vai fazer a leitura
do cenário do meu negócio daqui 6 meses, né? Então, como que eu estudo esse profissional? Como que eu estabeleço esse rapport com ele? Porque em algum momento eu vou precisar tirar da cabeça dele o planejamento que ele quer para o próprio negócio dele. Então, quando a gente vai para essa posição, a gente precisa realmente vestir também, a gente precisa olhar aquela cadeira, mas olha, eu preciso me enxergar também dentro dessa cadeira. E não é um exercício fácil, tá? A mentoria, ela traz para a gente muito esse outro lado, né? Olha, importante, chegou até aqui, teve todo o suporte, mas daqui para o que te trouxe até aqui, não vai daqui para frente. Então, agora a gente começa a aprimorar pontos importantes. Aí a gente começa realmente a ter um posicionamento estratégico dentro do negócio. O posicionamento fortalece a influência. A influência ajuda você a desenhar um RH estratégico que vai ser ali aderente à realidade do teu negócio naquele momento. Basicamente, não é só gostar de gente, né? Porque gostar de gente até é pernilongo. O negócio da nossa atividade mesmo é ser um estrategista, né? Pensar sobre estratégia de pessoas, né? E com isso a mentoria pode ajudar muito, com certeza, ainda mais se você contar com alguém que já passou pelo caminho das pedras, né? Que já passou as dificuldades, enfim, que você passou, já viu a luz no fim do túnel e pode te dar a direção disso também. Então, obrigada por compartilhar a vivência de vocês. Pessoal, fazer alguns apontamentos bem rapidinho. Sim. Primeiro, agradecer aí as meninas, né, a contribuição. Estivemos juntas e estamos até hoje, né, porque a gente tem um laço aí eterno, né. Tanto que quando eu falei para vocês no começo que, graças a Deus, meu sonho não tinha se realizado, eu sonhei que não via ninguém, e eu mandei mensagem para algumas delas. Eu falei, tipo assim, como nem você estava lá, pelo menos vocês tinham que estar lá comigo, né. Então, é uma relação que a gente cria aí, e a gente faz muito networking pra gente, é quase uma comunidade, tá virando até uma seita, se deixar barato, né? E aí, bem rapidinho, porque eu sempre acho muito importante o contexto, né? Senão a gente fica sem conectar muito bem as coisas. A Sandra estava numa cadeira de uma empresa aqui de Maringá, bem tradicional, bem respeitada, e ela estava como braço direito da rede de RH. E ela estava bem, ela era o braço direito, né? Só que eu olhava para ela e falava, essa mina tem potencial, essa mina tem potencial, essa mina tem potencial. E eu ficava com aquilo na minha cabeça e ela tinha, essa rede, era uma pessoa de uma liderança muito forte. Até hoje. E tem essa coisa, quando você está perto de uma pessoa que tem um modelo de liderança muito forte, é natural que alguém acaba ficando um pouquinho apagado, né? E às vezes você tem que mudar o ambiente, para que você seja o protagonista, né? E eu fiz um convite, eu falei, Sandra, vamos para um outro desafio, né? Vamos ser protagonista em outro lugar? E ela está brilhando aqui na CIM. Então não era sobre ela, não era sobre a empresa, não era sobre a chefe dela, era sobre o ambiente, né? E às vezes essa troca, essa mudança, ela precisa acontecer, e às vezes alguém de fora, né? E aí a gente vem construindo isso. E ficou tudo bem, inclusive ficou bem até com a chefe dela, né? Graças a Deus. Porque eu trabalho para ficar bem com todo mundo, né? A gente não quer ficar mal com ninguém. E aí eu não preciso falar o quanto ela está fazendo um excelente trabalho, porque o próprio presidente Barbieri aqui declarou isso, né? Então a Sandra aí está no final, inclusive, da mentoria, né, comigo, e a gente trabalhou em coisas muito importantes sobre posicionamento, sobre o que trazer para a agenda do presidente, porque a gente tem que escolher, gente, até o que a gente leva para a agenda do presidente. Isso aqui é assim que eu preciso levar para o presidente, principalmente aquela matriz, se eu levo para decidir, isso aqui eu levo para conhecimento, né? Então isso é muito importante que o RH tenha esse entendimento. E a Alana, quando estávamos lá em Cascavel, e eu estava, de fato, como diretora de RH, eu lembro de quando eu falei para o dono da empresa, ele falou assim, não, você acabou de finalizar aqui, na verdade, nem tinha concluído a implantação, estava finalizando, você veio do Rio de Janeiro, não vou achar ninguém aqui. Claro que tem gente da casa, né? E gente que já conhece o método, que está comigo desde o começo. Então, eu à distância fiquei fazendo a mentoria dela para que fosse concluída a etapa de implantação. E hoje também ela está lá, sentadinha na cadeira e fazendo
sucesso, né? A Naya é a mais novinha da casa, chegou agora, está comigo aí alguns encontros, né, de estar fazendo, né, e em poucos encontros já fez mudanças revolucionárias, né, Naya? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, contando um pouco da história de vocês. E a gente vai ter agora uma palestra muito importante, eu dando spoiler aqui te queimando aí, Paulo, queimando largado, né? Você vai anunciar. Mas obrigada, meninas, obrigada mesmo. E claro, Raíssa, né, que está comigo sempre, parceirona, a gente tem vários projetos aí juntas. Então, obrigada. Obrigada, meninas, por vocês estarem aqui. Obrigada, pessoal.